Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa aula de hoje ainda faz parte do Projeto 2, nosso Projeto Integrador 2, que já está chegando no final. E aí, no nosso projeto, a gente tem discutido várias coisas com vocês. E uma delas é principalmente a questão do som, né? Neste pedaço da nossa disciplina, do nosso projeto, nós vamos entender, estudar o que é o som, né? O nosso projeto ele é matemática e música, né? Então, o som, ele produz música e faz parte do nosso estudo, do nosso projeto, entender como é, de onde é que vem o som, como é que o som é gerado. E aí, pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Esse nosso projeto 2, ele retomado agora, já está no finzinho, na página 84 do nosso livro, e é o jogo da regência. E aí nós vamos, nesse projeto, entender várias coisas, entre os instrumentos, como é que o instrumento produz o som, por que os instrumentos diferentes, de materiais diferentes, uma hora é corda, outra hora é percussão, qual é a diferença disso, e que todos produzem sons, por que o som agudo, por que o som é mais grave. E aí, nós vamos começar apresentando para vocês esse vídeo, que é muito interessante, que ele fala justamente desses sons, como é que a gente Olá, meu identifica amigo ou esses minha sons. amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula vamos conversar sobre as vibrações e os sons. Você sabe o que é uma vibração? Uma vibração é um movimento de vai e volta em torno de um ponto que normalmente ocorre em algum corpo, objeto ou até mesmo no ar que está à nossa volta. Por exemplo, quando a gente balança uma corda, estamos fazendo a corda vibrar. Quando batemos bem de leve em uma mesa, também fazemos a superfície dessa mesa vibrar. Se por acaso a gente pegasse um pedaço de madeira e batesse na superfície de uma lata, também faríamos essa superfície vibrar. O mais legal a respeito da vibração é que normalmente ela se espalha por diversos materiais e produz algo que chamamos de som. O som nada mais é do que uma vibração que é produzida em algum objeto ou por algum objeto e que se propaga pelo ar até atingir os nossos ouvidos, que são receptores naturais do som. Agora que você já sabe que o som é uma vibração que se propaga através do ar até atingir os nossos ouvidos, eu quero te fazer uma pergunta. Vibrações produzidas por objetos diferentes produzem sons iguais ou diferentes? Bem, se você disse diferente, acertou. E a gente pode observar isso com o nosso próprio corpo. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui agora. Vamos produzir vários sons diferentes com as partes do nosso corpo. Primeiro, bata as palmas de suas duas mãos. Ouviu o som produzido? Agora bata com as suas mãos em seu peito. Mas não faça isso muito forte para não se machucar, ok? Ouviu o som produzido? Agora estale os seus dedos. Sabe estalar seus dedos? Se sabe, tente fazer isso. Se não, peça ajuda de algum amigo ou amiga que saiba e perceba o som que vai ser gerado. E assobiar, você sabe? Tente assobiar agora ou também peça a ajuda de algum amigo ou amiga e aí perceba o som que vai ser gerado. Conseguiu? Viu que legal? Cada parte do nosso corpo produz um som diferente. Inclusive, existem diversos músicos e artistas que criam músicas e ritmos bem legais com diversos sons produzidos por cada parte do nosso corpo. Mas o nosso corpo não é a única coisa que produz som. Praticamente tudo à nossa volta produz som quando vibra ou quando produz uma vibração. Seja uma corda vibrando, um canudo sendo assoprado, ou uma superfície, como uma lata sendo batucada. Inclusive, foi observando isso que nós, os seres humanos, criamos os instrumentos musicais, tais como o violão, a flauta e a bateria. Por falar nisso, vamos observar o som produzido por cada um desses e também por outros instrumentos musicais. Vamos começar com o violão.
um instrumento que produz sons através das vibrações de cordas com diferentes espessuras que produzem sons diferentes. Agora, que tal a flauta? A flauta é um instrumento que produz sons através do sopro. O ar que entra na flauta sai através de diversas aberturas. Dependendo da abertura que o ar vai sair, um som diferente será produzido. Agora temos a bateria. A bateria é um instrumento que produz sons através do batuque em diferentes partes de sua estrutura, que pode ser o prato, o bumbo ou ainda o tambor. Temos também o piano. O piano é um instrumento de teclas, porém ele também é considerado um instrumento de cordas, já que o som é produzido através de cordas esticadas, que começam a vibrar quando uma tecla é pressionada. Atualmente temos o teclado, que produz um som parecido com o de um piano, ou também de outros instrumentos, mas de forma eletrônica. Por falar em instrumento eletrônico, também temos a guitarra. A guitarra é muito parecida com o violão, mas o som produzido pelas cordas é captado através de um receptor que transforma o som em sinais elétricos que é enviado para um alto-falante que, ao receber esse sinal, converte ele para o som que ouvimos. Por último, também posso falar do violino. Um detalhe, o som do violino que estamos ouvindo está sendo apresentado junto com o som do piano, tudo bem? O violino também é um instrumento de cordas, mas diferente do violão e da guitarra, onde as vibrações são provocadas com o toque do dedo nas cordas, no violino as vibrações das cordas são provocadas através da fricção com o arco de madeira. Enfim, meu amigo ou minha amiga, esses são alguns dos mais variados instrumentos musicais que desenvolvemos ao longo de toda a história humana. Tem mais uma coisa que eu quero falar aqui com você. Cada som ou tipo de som é produzido de forma diferente. O som de um batuque é diferente do som de uma corda. Repare que o som produzido através do batuque em diversas partes do nosso corpo vai ser completamente diferente do som produzido por um violão ou por uma flauta. Além disso, os próprios instrumentos musicais produzem sons característicos de cada um deles. Então, para finalizar, eu vou colocar alguns sons aqui para você tentar reconhecer cada um deles. Então, vamos lá. Ouça o som, pause o vídeo e anote o instrumento. Conseguiu identificar todos eles? Vamos ver se você acertou. Eu vou falar na ordem que eu coloquei os sons. Esse é o som de violão. Esse é o som de guitarra. Esse é o som de piano. Esse é o som da flauta. E esse é o som da bateria. Conseguiu
Conseguiu acertar tudo? Eu espero que sim. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo certinho que a gente conversou aqui. E mais uma vez eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima. Valeu, né, pessoal? Interessante os sons diferentes, os instrumentos, né? Como eles concebem um som diferente, a gravidade, né? Os sons mais graves, os sons mais agudos, a forma de tirar o som, né? A forma de tocar o instrumento. E aí a gente vai. Nós vimos no vídeo, vamos definir com vocês agora, dois conceitos muito importantes, que é o som e a vibração, né? Os sons são produzidos a partir de vibrações. Então, o som, né, que nós ouvimos é uma vibração. E quando algo vibra uma certa quantidade de vezes no tempo, por segundo, ele está produzindo som. Né? Então, o violão, quando a corda é tocada, né, ele vibra e produz som. Para o ser humano, né, o som corresponde às vibrações de 20 vezes por segundo, né? E até 20 mil vezes por segundo. Isso é o espectro audível que o ser humano consegue captar, de 20 vezes por segundo até 20 mil vezes por segundo. E para os elefantes, né, essas vibrações são diferentes. A partir de 12 vezes por segundo, as baleias, a partir de 8 vezes por segundo, então, elas captam sons, né, mais baixos, vamos dizer assim, do que o ser humano, e os cachorros até 45 mil vezes por segundo. Então, sons altos, os cachorros escutam. Por isso que o cachorro, quando tem fogos, explosões, ele fica muito agitado, porque ele capta aquele som numa altura, num decibéis muito alto. E aí, para criar o som, né, é necessário colocar algo para vibrar. O exemplo mais comum são os instrumentos que a gente viu agora nesse vídeo, certo? E os instrumentos são tocados, né, de forma diferente, né, para produzir sons diferentes, né? Uns são com corda, outros são dedilhando as cordas, né? Outro é o arco, no caso do violino, o piano e o teclado são martelos que acionam as cordas. Então, as formas de tocar, de tirar o som, são diferentes em cada instrumento, como a gente viu no vídeo, né? O som também ele é produzido ou fraco ou forte, vai depender de quê, né? Da amplificação, do tamanho, né, do corpo do instrumento. Então, se você vê instrumentos maiores, né, eles vão ter sons mais fortes. Então, a frequência do som produzido varia de acordo com a espessura e o comprimento do instrumento, da tensão na corda, né? Então, cordas grossas produzem sons mais graves e cordas finas produzem sons mais agudos, né? Ao deslizar a mão sobre o violão, né, o braço do violão, o braço do instrumento, seja ele qual for, violão ou baixo, certo? Ou a guitarra, aí ele altera esse comprimento da corda, né? Quando ele aperta mais embaixo ou mais em cima, essa corda diminui esse comprimento. E aí o som sai diferente, ou mais grave ou mais agudo, né? E, mesma forma, os instrumentos de corda, né? A frequência do som produzido varia de acordo com a espessura do tubo, né? Então, o tubo, né? O tubo é maior, então ele vai ter sons mais graves, certo? O tubo mais grosso, como a tuba, que é um instrumento, vai ter sons mais graves. E aí, o trompete vai variando, vai ficando mais fino, né? A flauta, o pistão, os sons são diferentes. Legal isso, né, galera? E aí, como eu falei para vocês, a gente tem uma faixa que o nosso ouvido consegue captar, né? Que é entre 20 e 20 mil vezes, né? A quantidade de vibrações de cada espécie animal, ela é diferente. É o que a gente chama de espectro audível. No ser humano, no homem, ela varia de 20 a 20 mil vezes, de 20 Hz a 20 kHz, que é 20 mil Hz. Né? O K aí quer dizer mil, né? 20 mil Hz. E com o passar do tempo, a criança, né, ela tem esse espectro de 20 a 20 mil. Com o passar do tempo, a gente perde um pouco disso. A gente perde a audição. E essa percepção começa a diminuir a partir dos 50 anos. Então, com a nossa idade, o ser humano, a gente perde esse espectro audível, ele diminui, ok? E aí, o som, na verdade, ele se propaga, né? O som necessita de um meio físico, o ar, o líquido, o sólido, certo? O gás, para se propagar. E quando uma fonte sonora produz uma vibração, ela vai sendo transmitida por choque, né, aos próximos corpos, até chegar ao seu destino. E é assim que, quando eu falo, chega no microfone do computador, capta para registrar no vídeo. Então, existe, né, uma propagação, uma vibração da minha boca
a voz saindo para chegar e ser captada pelo microfone do computador. É essa onda aí que está aparecendo aí nesse gráfico, certo? Então, a fonte sonora, ela produz a vibração e esta é transmitida por choque aos corpos, né, mais próximos, e essa vibração é comunicada aos outros corpos mais próximos dos anteriores até chegar no destino. Então, entre a minha boca e o microfone do computador, essa vibração vai acontecendo para ser captada pelo microfone. É uma onda, como está nesse gráfico aí. E, então, vou deixar um trabalho para vocês, na verdade são 2 desafios, mas são bem interessantes, certo? Um desafio é um conjunto de vídeos que vocês vão ver. Nesses vídeos tem sons da casa, tem sons da natureza, tem sons do corpo, tem sons de instrumento, certo? São formas de apresentar sons através da voz, através do estalo do dedo, através do corpo, certo? A gente vai ter, na verdade, várias formas. Tem um grupo chamado Babatuques, que eles são muito legais, eles estão nesses vídeos. São vários vídeos, então vocês vão pegar esses vídeos, olhar, ser bem curioso, prestar atenção nesses vídeos, e depois nós vamos responder essas perguntas. O que mais chamou a atenção, né, no vídeo, né? E como os sons são produzidos? É voz, é instrumento, é boca, é corpo, é madeira, é metal, é acústico, ok? E produzimos sons ou vibrações, é a mesma coisa, né? Qual a diferença entre som e vibração? Qual as diferentes formas de sons que podemos identificar em diferentes ambientes, na natureza, em casa, no corpo, né? No show, na rua, né? No trânsito. Quais são essas situações? Então, vocês vão pegar esse conjunto de 6 vídeos e analisar. São vídeos interessantes, vocês vão achar todos muito legais, certo? Eu escolhi vídeos muito legais que tem a ver com vocês. E aí vocês vão olhar esses vídeos todos para fazer e responder as perguntas. Tem um detalhezinho a mais, tá? Que eu vou deixar para vocês, que é também um jogo, certo? Que é muito interessante. Eu vou clicar nele agora para a gente ver, que é o Brincadeira da Orquestra, certo? São jogos musicais. Vocês vão ver nesse jogo que é muito interessante, tá? Vou brincar um pouquinho agora com vocês aqui, tá? Para vocês entenderem como é que joga, né? Aqui é o brincando de regente, né? Eu vou tocar uma música aqui ó, no play, a música é o Sapo Coruru, e eu tenho que identificar quais são os instrumentos, tá? Apertar o botão para trocar na música e escolha qual o naipe da orquestra que está tocando, ó. Tem vários naipes aqui, ó. Onde eu estou passando o mouse, né? São naipes, sopros, né? Os violinos, as cordas, né? Os teclados, a harpa aqui, ó. A percussão lá atrás, certo? Os metais. E isso tudo vai acontecer para que vocês identifiquem, ok? Então, vamos lá, para vocês terem ideia de como isso acontece. Ó. Ah, eu chequei. Ó. Errei. É aqui, ó. Olha, acertei! Então, presta atenção, né? Ó, sobrou. Ó. Então, vocês vão jogar isso em casa, tá? Esse jogo, tá? O link aí para vocês. E aí, depois disso, vocês vão entrar nesse jogo, brincar, tem vários jogos, vocês vão brincar lá, tá? E aí eu vou deixar para vocês, para terminar, um vídeo interessantíssimo, que é sobre música. Esse vídeo, os efeitos são reais, tá? Não é montagem, porque ele usa da cinemática, né? Que é o ramo da física que se ocupa na descrição de movimentos e pontos, né? É a geometria do movimento, como a gente chama, certo? E, logicamente, é um ramo da matemática, então tem tudo a ver com o nosso projeto, certo? É um vídeo muito interessante, esse cara é muito legal, ele produz coisas muito interessantes, e é isso que a gente vai mostrar para vocês agora. Olha que legal o que ele fez aqui. Grammarly does more than catch errors. Deixa eu passar o anúncio, né? With Grammarly, you can find really... Olha que legal. Vamos lá. The film you're about to see
as no characters. São cenas reais, tá, gente? Não é montagem. It is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies. Olha a vibração, né, como acontece com o som e o movimento dos corpos, né, a geometria dos corpos. Everything owes existence solely and completely to sound.
Chocante, né, pessoal? Aí o make-off, né, do vídeo, muito interessante. Nigel Stanford. Depois vocês podem pesquisar mais na internet, aqui é o site dele, certo? Muito interessante esse cara. E a gente termina, né, a nossa aula com esse vídeo, e aí deixando para vocês que esses jogos musicais, que está nesse outro link, podem ver esse vídeo outras vezes. A cinemática ela é uma área da física, né, que usa também dos princípios da matemática, que ela pode ser tratada, né, ela pode ser chamada como a geometria do movimento. Então, vocês viram que lá no vídeo, né, o movimento da vibração, né, que produz nos sons, ok? E aí, pessoal, espero que tenha tudo bem com vocês. Obrigado e até a próxima. Um grande abraço e fiquem com Deus, fiquem em paz e se cuidem. Vocês precisam olhar os vídeos com calma, beleza? E depois de olhar os vídeos, a gente vai responder as perguntas, ok? Um grande abraço.